Olá, tudo bem com você? Graça e paz, Deus abençoe. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a instituição e nós vamos falar também um pouco sobre a igreja. As pessoas, elas confundem bastante. Embora talvez na teoria elas até acertam, mas na prática elas erram. As pessoas costumam chamar o prédio onde nós nos reunimos de casa de Deus. As pessoas costumam dizer que os utensílios que nós usamos ali são santos e são consagrados, mas na verdade não são. Elas transferem os utensílios que era do tabernáculo e do templo para o prédio que nós nos reunimos, mas na verdade isso não é certo, não é correto, não é bíblico. Os utensílios do templo que o Senhor deu a planta para Davi e Salomão construiu, não tem nada a ver com os utensílios que nós usamos. Os utensílios do tabernáculo era consagrado, era santos, mas os nossos não são. Então nós precisamos entender isso. O fato de nós nos reunirmos em um prédio não faz do prédio santo. Aliás, o texto diz que nós somos a casa de Deus, que nós somos consagrados, que Deus ele nos santificou. Então não tem nada a ver com o prédio mais. Embora no templo Deus se manifestava, no tabernáculo Deus se manifestava sobre a arca da aliança, sobre os querubins, mas hoje Deus resolveu morar e habitar em nós. Então quando nós falamos: "Nós vamos para a casa de Deus", não é certo, porque a casa de Deus é nós. O prédio é só um local que nós nos reunimos. E aí as pessoas confundem, elas pensam que as pessoas só são igreja quando elas estão institucionalizadas, mas na verdade não é. Igreja e corpo de Cristo são todos aqueles que crê em Cristo. Creu em Cristo, você é igreja. Agora, sendo igreja, você precisa reunir. Agora, essa reunião pode ser em uma instituição, como também não pode. E nós vamos começar a entender que a igreja primitiva, ela se reunia em casa. Então, vem comigo, eu fiz um slide aqui para o vídeo não ficar grande. Nós vamos ler. Talvez alguns versículos eu vou ler, alguns você pode ler na sua casa. Onde a igreja se reunia? Aonde? Em Atos 2:46 diz assim, ó: "Eles estavam no templo e também de casa em casa". No templo havia um ensino público, ok? Então eles iam para o templo para ensinar publicamente. Nós vamos entender por quê. Nas casas havia o partir do pão e a comunhão da igreja. Então, em Atos 5:12, os discípulos se reuniam no pórtico de Salomão, ou alpendres de Salomão também. Esse era um espaço amplo no templo, onde o povo se ajuntavam. Ali eles ensinavam e testemunhavam. Eu peguei uma imagem aqui, ó, só para a gente ter uma noção mais ou menos. Então, o motivo que eles se reuniam aqui era por causa das pessoas, ou seja, como aglomerava muitas pessoas aqui, era mais fácil eles comunicar com mais gente de uma só vez. Então esse era um motivo, entendeu? Então, nós sabemos que o ofício principal do templo era sacrifícios de manjares, de holocausto e também de, holocausto, manjares e sacrifícios e cereais, né, que era sacrifícios da terra. Então esses cereais, que era sacrifício de frutos da terra, holocausto e também sacrifício. Então se você pegar Levítico 1, 2, 3, você vai ver essas 3 ofertas: sacrifício, holocausto e manjares. Então todos esses sacrifícios apontavam para Cristo, só que Cristo já veio.
Então não era mais necessário eles oferecer sacrifício, porque Cristo é o Cordeiro Pascual. Então a aliança estava em transição ali, o povo estava entendendo ainda, e até então alguns também, não entenderam, mas todos aqueles que acreditavam em Cristo, que Cristo era o Messias, já começou a entender que ele é o Cordeiro Pascual. Então não precisava mais desse sacrifício, mas o templo ainda estava de pé, e aí acontecia ainda todo esse ritual, ok? Mas estava em transição. Vamos lá. Vou colocar essa câmera aqui, ó. Em Atos 5, 20 e 21, diz assim, ó: o anjo manda os apóstolos irem ao templo e falarem ao povo, ou seja, o templo era usado como um lugar de anúncio público da palavra. Por quê? Por causa da facilidade do acesso de muitas pessoas num só momento, no mesmo tempo, ok? Então, Atos 5:42, esse contexto aqui de Atos 5, 20, 21, eles tinham sido preso, e aí o anjo, vamos ler esse versículo, e aí o anjo, eh, fala com eles para eles, anunciar toda a palavra lá no templo, Atos 5, 20. Ó: ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Ou seja, eles tinham sido presos, aqui, ó, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prendendo os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. Lhes disse: ide e apresentai-vos no templo. Dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então, ou seja, ele está dizendo: vai lá no templo, aonde tem bastante pessoas, e anuncia a palavra da vida. Então, esse era o motivo que eles iam para o templo ensinar, porque não era para outra coisa a não ser isso, ok? Vou colocar essa aqui, nós já lemos ali mesmo. Atos 5:42, eles ensinavam e pregavam Jesus no templo, e de casa em casa. O templo era o campo público, a casa era o ambiente da comunhão. Então aí nós começamos a perceber que agora eles começam a ter comunhão nas casas, eles começam a ir em casa, as reuniões deles começam a ser centralizadas nas casas, ok? Centralizadas nas casas. Atos 20 e 20. Paulo ensinava publicamente e também de casa em casa. E agora você vai ver diversos versículos falando que eles se reuniam em casa. Então, eu só estou sendo enfático para você entender que a igreja se reunia em casa. Ó, Paulo saúda Priscila e Áquila e a igreja que estava na casa deles. Vamos ler esse aqui, Romanos 16. Romanos 16, 3, 5. Olha aí para você ver o texto. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Igreja é eclesia, ok? Ou seja, saudai todos aqueles que se reúnem na casa deles. Casa é oikos. Olha lá, dá pra ver aí? Deixa eu ver.
colocar aqui para vocês verem. Olha lá, o casa é oikos, casa, casa habitada, uma construção qualquer. Então, ou seja, esse era o motivo, né, dele se reunir em casa para ter comunhão e partir do pão, ok? Vamos lá. Colossenses 4,15, Paulo saúda Ninfa e a igreja que se reúne em casa. Filemon 1:2, Paulo cita a igreja que está na casa de Filemon. Ou seja, a igreja primitiva não dependia de prédio próprio. Ela anunciava Cristo publicamente, inclusive no templo, mas o partir do pão, a comunhão e o cuidado espiritual acontecia de casa em casa, ok? Então vem para cá. Eu quero que você entenda, que a igreja começou a reunir em casa em casa. Então não precisa ser teólogo para você saber disso. Então, se eu falar que as pessoas que se reúnem em casa são desigrejadas, não são igreja, não faz parte do corpo de Cristo, como que eu vou resolver essa questão? Porque a igreja primitiva se reunia. Então, nós vamos falar que a igreja primitiva não era igreja, eram desigrejados? Nós vamos ter diversos problemas com isso. Então, a ignorância das pessoas que estão fazendo com que elas retrocedem. Ou seja, elas estão retrocedendo por causa dessa ignorância. Essa ignorância está acabando com as pessoas. Então, ah, não, Lázaro, mas é porque o apóstolo fulano falou. Ah, não, porque o bispo ciclano falou. Não importa. Se eles estão falando ao contrário daquilo que está escrito, eu fico com aquilo que está escrito. Então, eu não posso julgar as pessoas que não se reúnem em uma instituição. Se elas estão se reunindo, isso é que importa. E aí nós vamos ver alguns critérios para as pessoas que se reúnem em casa. Eu sou institucionalizado. Eu me reúno em uma instituição, uma denominação. Mas o fato de eu estar reunindo nessa instituição por eu achar que é bom para mim, não me dá o direito de chamar as pessoas de desigrejadas só porque elas não estão institucionalizadas, só porque elas não estão reunindo no mesmo lugar que eu estou reunindo. Ou seja, elas se reúnem em outros locais que não tem placa, que não tem instituição, que não tem um CNPJ, mas que tem uma reunião. Ou seja, eles compartilham o pão, eles distribuem a oferta para quem necessita, eles têm a comunhão e aí eles não são igreja. E aí eu quero pegar o texto aqui de Hebreus, só para a gente entender, Hebreus 10:25, só para você entender o significado lá. Não deixar, aqui ó, não deixamos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. Ou seja, aqui eu não deixai-vos de congregar. Ó, minha colocar a câmera ali, eu acho que não deu para ler, mas aqui é o versículo, você pode estar lendo aí na sua Bíblia. Não deixamos de congregar-nos como é costume de alguns, ok? Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. Aqui, ó. Vamos entender. A palavra é. Deixa eu ver se eu coloquei na palavra certa aqui. Epsonagogue. Isso mesmo, a palavra é essa aqui, ó. Olha lá, uma reunião em um lugar, assembleia. Assembleia aqui, ó. Religiosa dos cristãos. Ok? Então, a palavra é epsonagogue. Aqui dá pra ver, ó. Epsonagogue. Essa é a palavra, ok? Então, hã, o texto está querendo dizer isso. Reunião. Aí as pessoas, por que que eu fiz questão de ler esse texto? Porque as pessoas entendem que não deixai-vos de congregar é não deixar
de reunir uma instituição. Só que não é isso que o texto está dizendo, atenção, não deixa de reunir. Aí, talvez alguns por ser leigo, ou talvez alguns por tentar manipular, e eu não sei, não estou aqui para julgar ninguém, mas eles falam que você não pode deixar de estar institucionalizado, você não pode deixar de estar numa assembleia, ou numa batista, ou numa quadrangular, ou numa presbiteriana, se você estiver fora de qualquer uma dessas, você é chamado de desigrejado. Mentira, mentira e mentira. O corpo de Cristo não pode deixar de se reunir, mas o fato deles dessas pessoas que não estiver, reunindo em uma instituição, não significa que eles são desigrejados. Estou enfatizando, são bastante repetitivo para você entender que tem gente que parece que fez uma lavagem cerebral na cabeça deles, que eles não conseguem nem pensar. As pessoas pensam e colocam na cabeça dele e eles como se fosse um HD que você coloca lá na cabeça dele e pronto, eles não conseguem pensar ao contrário daquilo. Nem lendo o versículo na Bíblia. Se na Bíblia tinha as pessoas que se reuniam em casa, por que hoje não pode? Então quer dizer que na Bíblia podia e hoje não. Então, quem está certo? Os que estão se reunindo na Bíblia, que era em casa, ou nós? Se for olhar, era mais eles, porque eles se reuniam em casa. O bíblico é mais bíblico se reunir em casa do que em uma instituição, se você for olhar. Agora, nós até entendemos que reunir uma instituição, é até para mim é um pouco melhor, por quê? Porque tem a liturgia, imagina, igual por exemplo na minha igreja vai 250 pessoas, imagina 250 pessoas em uma casa só, talvez tiraria a liberdade, então teria vários outros transtornos, mas na instituição tem um auxílio e tal, então seja melhor, tem a liturgia e tem a igreja tá lá, então só por causa disso. Agora o fato de pessoas começarem a reunir em casa também e não se reunir mais, não significa que não pode. Se você não consegue se reunir com pessoas em casa, igual modelo de célula, fica em uma instituição. Agora você não pode julgar as pessoas que estão se reunindo fora de uma instituição como se eles não fossem igreja. É isso que eu quero que as pessoas entendam, ok? Então vamos lá, agora nós vamos para alguns critérios que a Bíblia nos deixa para quem ou para a igreja primitiva, deixou, né, para a igreja primitiva quando eles estavam se reunindo em casa. Então tinha um critério ali para eles que estavam reunindo em casa, e nós vamos ver agora os critérios, ou seja, o templo era espaço de anúncio, a casa era o espaço de comunhão. Agora vamos lá para um critério. Então, quem liderava essas igrejas? Então, existia uma liderança que liderava as igrejas em casa. Então, o fato de as pessoas estarem se reunindo em casa não significa que não tem que ter um líder lá, não significa que não tem que ter no mínimo alguém dos 5 ministérios, ou seja, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Algum desses tem que estar lá. Óbvio, levantado por Deus, reconhecido pela igreja. Então, se tem um pastor, se tem um bispo, se tem um presbítero, ou se tem um evangelista, se tem um mestre que está auxiliando e liderando aquelas pessoas em casa, é bíblico. É o que está na Bíblia, porque isso era o que fazia a igreja primitiva. Então, em Atos 14:23, Paulo e Barnabé estabeleceram presbíteros em cada igreja, ok? Em Atos 20:17 e 28, Atos 20:17 e 20:28, Paulo chama os presbíteros de Éfeso e diz que o Espírito Santo os constituiu bispos para pastorearem a igreja. Então, ou seja, era considerado as mesmas funções para liderar a igreja. Então, aqui vemos presbíteros, líderes maduros, ou seja, a palavra presbítero quer dizer ancião. Irmãos, eu tô lendo aqui e esqueci de colocar o slide. Ah, Jesus! Mas aqui, é basicamente isso aqui que eu li. Eh, Vou ler de novo, mas é basicamente isso, ó. Paulo e Barnabé estabelece presbítero em cada igreja, Atos 14:23, Atos 20,
17 e 20, 28, Paulo chama os presbíteros de Éfeso e diz que o Espírito Santo os constituiu bispos para pastorear a igreja. Então aqui vemos presbíteros, líderes maduros, ou seja, presbíteros, a palavra presbítero quer dizer ancião. Então não era só ancião, ou seja, uma pessoa madura, né, fisicamente, com os cabelos brancos, mas também uma pessoa que era madura espiritualmente, ok? Então, bispo, supervisor espiritual. Então, era os que lideravam a igreja. Então, ou era bispo ou era presbítero, mas era considerado a mesma função de liderança da igreja. Então, Filipenses 1:1, Paulo fala aos santos bispos e diáconos, ok? 1 Timóteo 5:1-7, Paulo mostra as qualificações do bispo. Então, se você pegar aqui 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, você vai ver as qualificações que Paulo está dizendo para alguém que segue o episcopato, que quer ser bispo, que quer ser líder da igreja. Em Tito 1, 5 ao 7, Paulo manda estabelecer presbítero e logo depois chama esse líder de bispo, ou seja, bispo e presbítero era considerado as mesmas funções no que tange à liderança da igreja, ok? 1 Pedro 1, 5 ao 4, os presbíteros deveriam apresentar o rebanho, os presbíteros deveriam apacentar o rebanho, não dominando, mas servindo de exemplo. Então, existe pastores e pastoras que eles são carrasco. Tudo que as pessoas vão fazer, tem que falar com ele. Se vai casar, tem que falar com ele. Se vai comprar um carro, tem que falar com ele. Não pode fazer nada. Se faltou no culto, não toma ceia. Se não falar com a pastora, o pastor. Eu ouvi uma história semana passada disso, de que quando alguém falta no culto, tem que chamar a pastora para falar com ela que faltou no culto, e ela vai falar se a pessoa pode tomar ceia ou não. Ou seja, ela tá fazendo mau uso do ministério dela, né? Que ela se auto-titulariza pastora, e não tô dizendo que se ela é ou se ela não é, mas se ela for, ela tem que ser um exemplo, não é para dominar, era para ensinar as pessoas, e ninguém tem o direito de tirar a ceia de ninguém, porque a ceia, ela é um símbolo que representa o corpo de Cristo. Então, quem pode tirar Cristo das pessoas? Ninguém. Depois eu vou fazer aqui um vídeo só sobre a ceia do Senhor, e aí nós vamos entender sobre isso. Tiago 4 Tiago 5,14. Os presbíteros da igreja eram chamados para orar pelos enfermos, ok? Então, eu fiz questão de ler todos os versículos ou todos os que eu coloquei aqui para você entender sobre isso. Então, a igreja, ela pode se reunir em casa? Pode. Tem que ter um critério? Tem. Tem que ter um líder ensinando, um líder liderando, obviamente. Se é líder, está liderando aquela assembleia. Então, quando diz lá em Hebreus 10:25, não deixai-vos de reunir, ou seja, não deixai-vos de congregar, de ter essa reunião. Essa reunião pode ser fora da instituição, como também pode ser dentro de uma instituição. Então, para de ficar repetindo o que as pessoas falam sem você saber. Tá escrito lá na Bíblia, por que que eles não pregam? Alguns têm medo de perder as pessoas, porque alguns têm, talvez são leigos e têm medo das pessoas pararem de reunir, por isso fala. Alguns realmente eles sabem que as pessoas podem se reunir fora, não somente dentro, mas como que eles vão falar? Esses pseudo-líderes, né, esses estelionatários da fé, eles que têm medo, porque imagina essas pessoas começarem a entender de fato que podem se reunir fora, eles têm medo de perder, as pessoas. Perdendo as pessoas, eles vão perder as ofertas, vão perder os dízimos, e como que eles vão sustentar suas vidas milionárias. Então, não estou dizendo de todos, mas os que são os estelionatários da fé. É óbvio que a maior parte são crentes fiéis, pastores, presbítero e bispo, homens de Deus, mas tem muito picareta que está tentando manipular, enganar a igreja. Então, abre os seus olhos, ok? Então, até o próximo vídeo.